Olá, estamos começando mais um episódio do podcast do Videogame Cósmico, hoje com uma convidada especialíssima, a Daphne. Olá, muito prazer. Eu sou a Daphne, outra integrante aqui do Videogame Cósmico, outra metade aqui do Videogame Cósmico. Exato, a Daphne costuma trabalhar mais nas sombras, nos bastidores, né? Ela faz as artes, as edições de vídeo e outros tantos trampos, mas a gente já teve uma fase que a gente fazia live junto no Instagram, quem é das antigas lembra. E agora ela tá voltando aqui pra luz, né? Começar a trocar ideia, que deixa esse podcast muito mais interessante, especialmente no tema de hoje. A gente vai voltar a falar sobre a mestra Dipamá. A gente já fez um episódio sobre ela, em que eu falo sobre a vida dela, a história da vida dela. E hoje a gente vai pegar relatos de alunos e pessoas que conviveram com ela. Vamos ler alguns desses relatos que a gente escolheu e vamos comentar sobre. E a gente achou legal a Daphne participar, porque ela também leu a biografia dela e tudo que a gente está trazendo aqui vem da biografia dela, escrita pela Amy Schmidt. Então a gente achou que era legal a gente trocar essa ideia, porque tocou a nós dois de uma forma bem profunda a história e os feitos da Dipamá. Sem mais delongas, vamos aos relatos, né, que estão nesse livro, na biografia dela. A gente escolheu os preferidos nossos e o primeiro foi a Daphne que escolheu. O primeiro relato que eu escolhi do livro foi do professor de meditação Steven Smith. Ele diz assim: em Dipamá havia uma qualidade maravilhosa em se esforçar. Tudo era uma aventura. Praticar até altas horas da noite era uma aventura. Ela personificava a compreensão de que a motivação para a prática pode vir da maravilha de cada momento. Eu achei essa passagem maravilhosa e muito inspiradora, porque a gente sempre vê a motivação, a disciplina de uma forma muito dura, com muita culpa envolvida, muita dor. E, na verdade, no caso dela, tem um certo desespero em certo momento, assim, né? Tem uma certa angústia, mas principalmente tem um maravilhamento com o Dharma. E essa é a força motriz, assim, da motivação da Dipamá. Essa angústia é porque ela teve uma vida sofrida, uma vida difícil de uma dona de casa indiana, vivendo no século XX. Ela perde vários parentes, entes queridos, o marido, filhos, pais, né? Todo mundo morre, assim. E aí que ela consegue se voltar ao Dharma. A angústia também vinha de, antes desses acontecimentos, dela não ter acesso, né? Por ela ser uma dona de casa jovem, ela meio que era, de certa forma, assim, proibida, assim, né? De entrar em contato com o Dharma, de ter um professor de meditação, um mestre. Exato. O sofrimento já vinha de antes das perdas. E aí quando ela estava bem mal, inclusive de saúde, é que ela consegue começar a meditar. Mas aí realmente é interessante, né? Essa coisa de tudo ser uma aventura, da gente transformar a disciplina, né? Mudar o jeito que a gente vê. Eu sinto que isso é muito real. Essa coisa de quando eu vejo a disciplina e a necessidade de praticar de forma dura, rígida, como uma obrigação, eu sinto que eu posso até praticar por um tempinho, mas depois eu vou fazer outra coisa, eu me distraio. Porque a dureza, ela exige uma energia que ela restringe, e aí a gente fica se sentindo preso e a gente quer relaxar de algum jeito e fazer alguma coisa que a gente entende como relaxante. Mas é uma questão de como a gente vê mesmo. Então, se a gente vê a prática espiritual, a meditação, e mesmo essa aventura de você meditar até altas horas da noite, por exemplo, como ele fala aqui, se você vê tudo isso de forma mais lúdica, de forma prazerosa, é uma aventura mesmo, uma coisa diferente, assim, pouca gente faz, e é uma coisa que conduz a estados mentais de felicidade muito superiores às coisas comuns. Então, se a gente começa a ver desse jeito, tipo assim, eu vou praticar porque, isso aqui é muito louco, na verdade. É muito incrível, né? O Dharma, os ensinamentos são incríveis, a prática é incrível. Então, se a gente começa a ver desse jeito, eu sinto que tem muito mais energia, que é muito mais fácil praticar, e a gente consegue ficar mais tempo e manter essa constância
por mais dias, assim. O próximo relato que eu peguei é de uma mãe de 2 filhos e professora de psicologia, Sharon Crider. É legal que a Dipamá, ela consegue ensinar muito para pessoas que em outra situação não teriam acesso às práticas budistas e ao Dharma, que são as donas de casa, que estão ali mais confinadas às atividades domésticas. E a Dipamá, ela vai atrás dessas pessoas e oferece suas habilidades, seus ensinamentos. Maravilhosa. Enfim, a Sharon Crider diz assim: ela me ensinou que a atenção plena não é algo pelo qual se deve lutar. Ela está sempre lá. Está acontecendo o tempo todo. Em vez de algo que eu tenha que agarrar, a atenção plena é simplesmente estar com o que é, conforme surge o tempo todo. Isso também conversa com o último relato, né, do professor de meditação. A Sharon, ela fala também desse lugar de leveza, só que ela traz essa noção da simplicidade, de como a prática não é um mirabolante, assim. Ela é simples e a atenção plena está sempre disponível em todos os lugares, em todas as atividades que a gente faz. Então, a gente não precisa de técnicas mirabolantes mesmo. A gente pode simplesmente parar e observar. Ou continuar fazendo o que a gente está fazendo e observar. Esse relato eu acho muito incrível também. E ele é super profundo, porque isso é uma virada de chave na prática. Essa percepção de que a atenção plena não é algo que a gente treina exatamente. Na verdade, a atenção plena é a base da mente. Tem uma consciência na base da mente que está sempre operando. Então vai ter os mestres tipo Longchenpa, que é um Buda onisciente, que ele fala assim: tudo é o jogo da consciência atemporal. Ou seja, você só tem que identificar a consciência que está presente em todos os momentos, esse aspecto da mente que percebe. Identifica isso e repousa nisso, e opera a partir disso. É só isso. O caminho espiritual inteiro pode ser resumido nisso. Se você conseguir fazer isso, você zerou. Você virou Buda. Então, a Dipamá mostra isso, né? Ela mostra isso exatamente fazendo as coisas da vida de forma consciente. Esse talvez o grande ensinamento dela. Ela vai ensinando as pessoas a praticar fazendo o que quer que seja. Ela diz que ela pratica inclusive enquanto está falando. Ela fala com atenção plena. Olha que difícil isso, né? Porque todas as vezes que eu tento fazer isso, eu já me perco na historinha que eu tô agora mesmo, por exemplo, eu já tô imaginando todo um cenário e tô falando uma coisa super simples assim, né? Mas, gente, Eu começo a falar, eu perco atenção plena também, em geral. é porque pra gente falar, a gente precisa construir uma imagem mental. Nisso a gente já tá. Construir o personagem É. nosso, dos outros. Mas ela não. Então ela pensa com atenção plena, fala com atenção plena. Então a Dipamá, para quem ainda não ouviu o episódio anterior, ela alcança o que se chama na tradição Theravada do budismo de primeiro e segundo estágios da iluminação. Isso é uma realização muito avançada. Por isso que ela vira uma mestra de meditação cuja fama começa a se espalhar. E aí os ocidentais descobrem ela, por isso que a gente está lendo esses nomes aqui, Stephen Smith, Sharon Crider, porque os ocidentais descobrem ela lá na Índia, morando num bairro pobre de Calcutá, mas aí eles visitam ela lá no apartamentinho minúsculo que ela mora com a filha e com o neto, e eles entram naquele apartamento e tem lá luz. A galera se emociona, sentem uma paz assim transcendental. Por quê? Porque ela alcançou um nível de realização espiritual muito avançado. Mas esse ponto eu acho que é bem legal a gente lembrar, assim. O caminho não é se esforçar para construir uma atenção firme que eu consigo focar e manter. Não. É soltar das fixações, das ilusões e perceber que tem uma atenção plena, uma consciência constante na base aqui da nossa operação da mente o tempo todo. Aí você localiza isso, relaxa e começa a aprender a operar a partir disso. Bom, o próximo relato sobre a Dipamá fui eu que separei e é da Pritimoye Barua, uma dona de casa indiana, mãe de 2 filhos. Então a Dipamá, como a Daphne falou, depois que ela alcança essas realizações espirituais, ela sai ensinando as outras donas de casa a meditar também.
Diva acessível. Diva acessível. E aí essas donas de casa vão alcançando realizações espirituais super profundas também. Tão profundas quanto as dela. Tem uma que começa até a ver coisas, a ver tigres e cobras e cadáveres e fica apavorada. E ela vai falar com a Dipamá e a Dipamá fala, não, isso é normal. Você está lembrando de vidas passadas. Isso acontece na meditação. Continua. Até que uma hora ela, pum, ela diz que entendeu a mente e o corpo dela, como é que funciona. Aí ela se levanta e vai pro mundo, assim. Alcançou algum nível de liberação da mente. Então, maravilhoso. Mas esse relato que eu separei da Priti Moye Barua é assim. Se você é dona de casa, tem tempo suficiente. Disse-me Dipamá. Bem cedo pela manhã, você pode tirar 2 horas para meditar. Tarde da noite, você pode tirar mais 2 horas para meditar. Aprenda a dormir apenas 4 horas. Não há necessidade de dormir mais do que 4 horas. Aí a Pritimoya Barua fala, daquele dia em diante, reduzi meu tempo de sono. Às vezes, eu meditava até meia-noite, ou acordava cedo, às 2 ou 3 da manhã, e meditava. A Dipamá, né, nos disse que precisávamos nos manter saudáveis para podermos continuar praticando. Ela disse que observar os 5 preceitos todos os dias me manteria saudável. Os 5 preceitos são não matar, não roubar, não fazer sexo impróprio, abster-se de fala incorreta, mentira, calúnia, fofoca, fala áspera e fala inútil, e não usar intoxicantes. Bom, essa parte aqui me pegou muito, assim, porque isso aqui eu falei, bom, é a solução para os meus problemas, né? A gente tem muito problema de falta de tempo, que no fundo é falta de prioridade, né? Mas é falta de tempo também, porque é capitalismo. A gente tem que trabalhar, a gente tem as nossas obrigações sociais. Capitalismo e samsara, né? Capitalismo sansárico, samsara capitalístico. Então, falta tempo para praticar, em tese, né? E aí, vendo isso aqui, a Dipamá, uma mestra realizada, falando que 4 horas por noite é o suficiente, Foi o aval que você precisava, né? foi o aval que eu precisava. Eu achei que nem era possível. E a ciência vai dizer que não é bom isso. Mas a Dipamá alcançou um nível de compreensão da mente, da operação da mente e do corpo, que nenhum cientista alcançou. Então, vale a pena a gente dar uma ouvida nela e testar, não é acreditar. Testar. Aí foi o que eu fiz, eu fui testar isso aqui. Vamos lá, vou tentar dormir 4 horas e meia. Ainda dei meia hora ali, porque 4 horas realmente parece pouco. 4 horas e meia. E aí, no primeiro dia que eu fiz isso, foi muito louco, assim, porque eu tive uma experiência de meditação super boa, super profunda, assim, uma paz, e até me emocionei. Talvez com uma presença da Dipamá, a galera fala que ela aparece quando invoca, né? Mas foi super bom. Aí eu fiquei super inspirado, falei, pô, dá pra fazer isso. É claro que a nossa rotina é complicada. A gente aqui mora no centro de São Paulo, o que é só uma desculpa, né? Mas enfim, rotina da cidade ou mesmo da praia, do campo, a fazer loucurada, dormir tarde, tela. Então, esse meu tempo de sono tá oscilando, porém, eu aumentei um pouco a margem. Eu tento dormir entre 5 horas e 5 horas e meia por dia. E aí tem até um aplicativo, o Sleep Cycle, que eu recomendo. Não é publi. Não é publi, mas ele vai captando a profundidade do seu sono, né? O quão profundo o seu sono tá. E aí ele te acorda no intervalo de meia hora, no momento em que o seu sono tá leve. E aí você realmente acorda mais leve, com energia, descansado. Porque se você acorda no meio do sono profundo, se o despertador toca nessa hora, é mó ruim. Você parece que brotou lá do, né, Das profundezas, né? Do sono profundo. do vato, das profundezas de Mordor, assim, aí, uou, nossa, onde é que eu tô, né? E realmente esse aplicativo é muito bom. E aí, não é todo dia que eu consigo, aquela oscilada boa, porém, vários dias eu tô conseguindo dormir entre 5 horas e 5 horas e meia. Eu acordo, e aí eu pratico mais, pratico bastante, e eu me sinto bem, com energia, o resto do dia, faço esporte, jogo futebol, faço tudo normal. Então, pra mim, esse trecho aqui foi muito inspirador, e fica a dica, né, pra você também tentar. Eu vou trazer um contraponto, assim, porque porque o Pedro leu esse livro antes de mim, né? E quando o Pedro me trouxe essa ideia, essa possibilidade, assim, de dormir só 4 horas por noite, me veio muito na cabeça
aquele discurso sacaninha de ai, o que você faz da meia-noite às 6? Aquela coisa meritocrática, assim, de ai, se você não tem tempo suficiente, você não tá arranjando esse tempo tá aí, em vez de descansar, trabalhe. Trabalha enquanto eles dormem. É isso. Me passou essa energia, assim, aí eu já fiquei. Mas depois de ler a história da Dipamá e de chegar nesse momento dos relatos, dessas instruções que ela dá para os alunos, eu mudei de opinião, assim. Eu acho que esse discurso ele pode ser muito prejudicial dependendo da motivação por trás dele. Então, por exemplo, se a sua motivação é ganhar dinheiro, comprar coisas, atingir status para impressionar os outros, eu acho que esse discurso fica até um pouco cruel, assim, porque essas coisas não conduzem à felicidade verdadeira, né? Mas o que a Dipamá está propondo para a gente, né, é que a gente encontre a liberação de todo o sofrimento, que a gente encontre a verdadeira felicidade, não só para ela, não só para mim, nem só para você, mas para todos os seres. Ela quer levar todo mundo nessa jornada. Então, nesse contexto, aí esse tom, essa mensagem mais dura, assim, ganha um outro sentido para mim. Perfeito, essa é uma ressalva importante, porque a gente tem que analisar bem as coisas, né? Se a gente quer ficar rico, ficar famoso, viajar o mundo, desfrutar dos melhores restaurantes, ficar com as pessoas mais bonitas do mundo, isso tudo é uma grande ilusão, isso é o samsara, galera. São felicidades temporárias que acabam e a gente precisa de outra, e depois de outra, e depois de outra. Se é que a gente vai conseguir. Então tem a frustração de não conseguir, o tédio quando a gente consegue e o desejo sempre de outra coisa. É isso, sem contar que essas são coisas que vão sugar, vão drenar a nossa energia. E a prática, o estudo do Dharma é uma coisa que dá energia pra gente. Tem esse ponto também, né? Exato. É um dos aspectos do porquê o Dharma ele é muito superior, não tem nem como começar a comparar. A liberação da mente é muito superior a qualquer felicidade das comuns que a gente conhece, porque a liberação da mente é isso. Ela por si só nos dá energia. A gente fica bem, em paz, feliz, diante de qualquer circunstância. É uma coisa que eu gostei também foi quando ela começou a falar sobre como depois ela conseguiu alcançar a iluminação dela, como a saúde dela melhorou, sabe? Isso foi muito louco pra mim. Ela tinha uma saúde super debilitado, Uhum. problema no coração, fraca, e de repente ela ficou super ativa. E ela falava isso para as pessoas, né? Vocês não lembram como é que eu era? Isso aqui é meditação. Ela tava com medo de morrer. Tipo assim, ela tava com problemas muito sérios de pressão, até cardíacos, muito fraca, mal conseguia andar. Exato. E aí a prática, ela resolve esse tipo de problema, ela dá um up na energia, na saúde, e aí ela conduz à liberação da mente. Então, se esse é o objetivo, alcançar a liberação da mente, o nirvana significa assim, a paz perfeita dentro da mente, independente das circunstâncias. Aí vale a pena você diminuir suas horas de sono, porque é isso, você vai buscar felicidade real para você e para todos os seres. Quando você alcança essas coisas, naturalmente você começa a ensinar os outros a alcançarem também. Agora, se o seu objetivo for mundano, coisas impermanentes que não conduzem à felicidade, é melhor você continuar dormindo 8 horas de boa, entendeu? Não vai trabalhar enquanto os outros dormem para ficar rico, para ficar rica. Desencana, dorme de boinha e toca a sua vida normal. Mas se for para liberar a mente, teste essa diminuição das horas de sono e aumente a prática. Uhum. Porque para diminuir as horas de sono com saúde, aí tem os 5 preceitos, né? Que ela falou: não matar, não roubar, não fazer sexo impróprio, etc. Mas a prática, o relaxamento da mente, do corpo, inclusive práticas como o yoga, o tai chi podem super ajudar. Essas práticas vão equilibrar a sua energia, vão equilibrar a sua mente, e aí você vai ser capaz de ter energia e ter saúde mesmo dormindo menos horas. Então, para diminuir as horas de sono, é essencial, necessário você aumentar as horas de prática. O próximo relato que eu trouxe é da Sudipti Barua,
que é uma dona de uma padaria em Calcutá. Ela é mãe de 6 filhos e aí ela é professora assistente da Dipamá também. Você vê que a Dipamá, ela cresceu e ela foi levando todo mundo com ela, né? Ela levou a família, ela levou as pessoas que estavam em volta dela, que estavam afim, as donas de casa que moravam perto. Quem quisesse ir com ela, ela levava. Então o trecho é o seguinte. Quando meu filho morreu em 1984, Dipamá me chocou com suas palavras. Foi um ensinamento difícil que eu não esqueci. Ela disse: Hoje, seu filho se foi deste mundo. Por que você está chocada? Tudo é impermanente. Sua vida é impermanente. Seu marido é impermanente. Seu filho é impermanente. Sua filha é impermanente. Seu dinheiro é impermanente. Seu prédio é impermanente. Tudo é impermanente. Não há nada que seja permanente. Quando você está viva, pode pensar: esta é a minha filha, este é o meu marido, essa é a minha propriedade, esse é o meu prédio, esse carro me pertence. Mas quando você morre, nada é seu. Sudipti, você pensa que é uma meditadora séria, mas precisa realmente aprender que tudo é impermanente. Eu achei essa passagem muito forte, porque a Dipamá está falando com a Sudipti num momento de luto. Ela acabou de perder o filho dela, né? E como a gente viu, ela era professora assistente da Dipamá. E era uma meditadora, assim, muito provavelmente com bastante técnica, bastante experiência. E eu acho que pode parecer um pouco duro e cruel, mas é como as coisas são. E prática, ela não se limita à prática sentada, né? A prática, ela está presente em todo momento, né? Quando a gente passa por situações difíceis, a gente está praticando também. Se a gente exercitar o nosso olhar sobre o Dharma, sobre as coisas que aconteceram. Na verdade, a gente até poderia ver a prática formal como um treinamento para essas situações da vida que exigem da gente uma sabedoria além do comum, né? Uhum. Então, realmente, a vida é um campo de prática. E eu acho que esse é um jeito legal de ver. A prática formal, sentadinha, é um treino. Você está ali focando na observação da sua mente, na observação das coisas. Mas aí é no dia a dia, ou nos momentos complicados, como a morte de um ente querido, que a gente vai ver se está funcionando aquilo ali. É aí que é a prática mais difícil, mais desafiadora, né? E no fundo, nem tem separação entre a prática sentado e a prática no cotidiano, nos acontecimentos da vida. Mas realmente, eu também acho muito bons esses ensinamentos que parecem mais duros, porque eles só parecem mais duros, né? Mas na verdade eles não são. Eles são muito compassivos, na verdade, né? É meio que mostrar para a Sudipti a verdadeira realidade. Mostrar para ela como ir além das aparências. Porque se a gente age como se as pessoas que a gente ama não fossem morrer, a gente está armando uma armadilha para nós mesmos, né? E também eu acho que esse ensinamento pode ser justamente algo que vai ajudar a Sudipti a sair da tristeza. Ela vai ver tudo é impermanente, o vazio de todas as coisas. Não para se afastar do mundo, né? Mas para estar mais presente na prática, para ter uma prática mais fortalecida, né? Exato. Isso não significa que você vai gostar menos das pessoas, você não vai se importar com as pessoas. Pelo contrário. Na verdade, quando a gente tem um amor sem o apego, sem as ilusões, esse amor é muito mais amplo. É que a gente confunde o apego com o amor. Então a gente acha que se não sofrer quando alguém vai embora, é porque a gente não gostava. Mas é possível super amar a pessoa, ter um amor infinito e ainda assim não sofrer quando ela for embora por qualquer motivo. Sim. Tem um mestre tibetano, Shagdu Tulku Rinpoche, que ele descreve a cremação e as cerimônias, né, depois da morte da mãe dele, que ele amava muito.
E ele lembra de ter uma sensação de irrealidade vendo aquilo tudo. Ele vê tudo como totalmente impermanente, ele não chora, ele vê tudo como um sonho, que é a visão profunda da realidade. Mas ele amava profundamente a mãe dele. Só que ele não chorou nem sofreu quando ela se foi, porque ele compreendeu que é assim. Ele compreendeu que as coisas são como são, que é tudo como um sonho. Então eu achei maravilhoso esse relato dele, assim, porque é possível a gente amar sem a parte do sofrimento. Não precisa. Sim. Bom, agora tem um relato aqui que eu escolhi, que eu adorei particularmente. É da Dawn Mind, que é sobrinha da Dipamá. Aí ela fala assim: levei minha mãe, Rema, irmã de Dipamá, todas as noites ao monastério. E uma vez encontrei uma senhora birmanesa lá que me contou sobre sua prática em casa com seus filhos pequenos. Ela trabalhava durante o dia e meditava à noite, quando seus filhos estavam dormindo. Em 2 meses, ela disse, ela concluiu o primeiro estágio da iluminação. Então peguei esse exemplo enquanto eu ensinava em tempo integral e cursava meu mestrado. Eu me levantava às 4 da manhã e meditava até às 5h30. Ia para a escola até às 15h30, depois levava minha mãe ao monastério. Depois disso, fazia minha lição de casa até às 21h. Em seguida, fazia meditação caminhando por 1 hora com meu cachorro. Depois, sentava por mais 1 hora, até às 23h. Às 23h, ia dormir. Durante todo o tempo, no ônibus para a escola, durante minhas aulas, em todo lugar, eu praticava o notar. Notar mentalmente cada experiência sensorial. Depois de cerca de 2 ou 3 semanas, Munindra, o professor do centro de meditação, me disse para tirar minhas férias e vir meditar. Eu disse a ele que era impossível tirar folga da escola. E ele disse: bem, apenas 2 ou 3 dias serão suficientes. Então, fui de quinta a domingo. Como havia tão pouco tempo, decidi ficar acordada a quinta-feira inteira e continuei meditando até a sexta-feira. Na noite de sexta-feira, por volta da 1 da manhã, pensei que algo tinha dado errado. De manhã, contei à minha mãe e a Dipamá que algo estranho havia acontecido. Elas começaram a rir e rir. Disseram-me que era o primeiro estágio da iluminação e ficaram muito felizes por mim. É muito legal, né, como uma vai inspirando a outra, né, mostrando que é possível, né, Dipamá ela faz isso, e com uma dona de casa que não teve nenhuma instrução, nenhuma guiança, né, ela teve só a vontade de praticar e aprender o Dharma. E ela vai mostrando para a família dela primeiro, depois para as vizinhas, e aí, no caso, a sobrinha dela se inspirou na própria mãe. É muito legal. Incrível. E acho que esse é o aspecto que fez eu separar esse trecho aqui. Esse aspecto da inspiração. Porque eu, quando leio isso aqui, eu fico muito inspirado. Uhum. Não tem limite, né, não é um mestrado com uma: "Ah, não é meu karma, porque eu tenho muitos afazeres, muitas obrigações". Não necessariamente, né. Esse é o ponto. A gente, com a nossa vida atribulada, não acredita que pode alcançar a iluminação nessa vida. Mas aí vai lá a galera, com o dia super ocupado, estudando, dando aula, levando a mãe no monastério, levando o cachorro para passear por 1 hora. Uhum. Só que fazendo tudo isso com atenção plena, praticando o notar, né? Que é a prática que a Dipamá ensinava. Simplesmente perceba tudo de forma neutra, observando tudo o que acontece. No mundo externo, interno, apenas perceba, note, o tempo todo. Se você consegue se dedicar a isso, tanto na meditação formal, que é essencial, e a sobrinha da Dipamá fazia, mas também no resto do dia, você fica notando, você está no ônibus, está dando aula, está passeando com o cachorro, você está sempre com a atenção plena, trazendo a mente de volta para a atenção plena. Talvez num curto espaço de tempo você alcance uma realização espiritual profunda.
como aconteceu com essa galera toda. Dipamá, a irmã, sobrinhos, a filha dela, outras donas de casa, uma galera, alcançando esses estágios avançados de meditação e de liberação da mente. É muito legal porque pode passar, à primeira vista, uma impressão de: "Ai, se ela que tem esse dia corrido conseguiu, como você não consegue? Se você não tem tantas coisas para fazer?". Mas eu acho que é um pouco diferente, mais uma vez, da lógica capitalista, porque não são recursos finitos. A iluminação, ela expande sempre, ela tá aí para todo mundo também, sabe. Então eu acho isso muito inspirador, porque não é que é um recurso finito que ela ganhou, então eu não posso ganhar mais. Não, já que ela ganhou, então eu também consigo. Porque a gente vê na nossa conversa coisa distante, impossível, que só um monge muito especial vai conseguir, e não precisa ser assim. Exatamente. Tá aí disponível, galera, para todos nós. Em qualquer situação, a gente pode dar o nosso melhor, praticar, praticar durante a rotina e alcançar a paz mental que a gente quer, né? Que é maravilhosa. Bom, aí os próximos eu que separei também, e são dois que estão conectados. Então eu vou ler os dois e depois comentar. O primeiro é do Michael Libenson, que é professor de meditação, e ele fala assim: eu nunca vi Dipamá ter um momento sequer de inquietação ou distração, e eu a observava o tempo todo. Quando ela se levantava, era como uma rocha caindo. Ela simplesmente se levantava. Uma rocha cai, pau, foi. E quando ela sentava. Ponto final. Nunca havia mais nada acontecendo. Ela não olhava em volta, nem perdia o foco. Pessoa com grande realização, né. E aí o outro comentário é do Jack Cornfield, que é professor de meditação e escritor. Ele escreveu um monte de livros sobre o Dharma e era aluno dela. Aí ele fala assim: falando comigo como uma professora, ela perguntava: como estão suas sessões? Você pratica? Tem algum pensamento? O que você quer dizer com algum pensamento? Milhões de pensamentos, eu pensava. Pários, ela falava. O que você quer dizer com parar? Eu consigo com um grande esforço iógico, mas levo muito tempo para construir o samadhi, a concentração da mente. Não, ela simplesmente dizia. Você senta e apenas faz. Esses dois relatos eu acho incríveis porque mostram o poder de foco de uma mestra avançada, um poder de foco sinistro. Então, ela não olhava em volta e nem perdia o foco, ou seja, atenção plena o tempo todo. E quando ela sentava para meditar, é assim, foco. Acabou os pensamentos. O jeito que ela coloca aqui, você senta e apenas faz, dá a entender que essa determinação ela é central na prática. De você sentar e falar assim, eu vou focar agora na respiração. Ou eu vou deixar minha mente aberta focando sem objeto. Eu vou fazer isso agora com certeza. Eu vou ficar imperturbável. Essa energia, essa obstinação, essa determinação, me parece que é um combustível para a prática por esses ensinamentos e por essas percepções desses alunos aqui. Uma outra coisa que eu acho legal nisso é que é sem rodeios, me parece, né. A Dipamá não fala assim: "Ah, você pensa sobre isso, decide e faz". Ela meio que faz um atalho, assim, você faz. A gente muitas vezes fica maquinando as coisas e isso tira a energia da gente. E a gente vai ficando cada vez mais fraco e vai ficando cada vez mais difícil da gente fazer as coisas. Então essa simplicidade é incrível. Outro trecho que eu separei é um relato da Patrícia Ginu Feldman, que é professora de meditação. Ela fala assim: quando eu estava a caminho de Bangkok para Delhi, meu avião teve um problema técnico e precisou pousar em Calcutá. Tive uma escala de 24 horas e pensei, essa seria uma boa maneira de conhecer Dipamá. Descobri onde ela morava e fui ao seu apartamento. Quando cheguei, fui informada de que ela estava em um retiro de silêncio e que eu não poderia falar com ela.
Disseram-me para apenas entrar em seu quarto, fazer minhas prostrações e sair. Quando entrei em seu quarto, aconteceu que ela estava comendo e de costas para mim. No quarto havia uma energia incrível de calma e suavidade, e isso provocou uma onda de emoção e lágrimas em mim. Ela não podia me ver, porque eu estava atrás dela, mas deve ter me sentido, porque se virou e me disse muito suavemente: Está tudo bem, está tudo bem. Foi tudo o que ela disse, mas foi tão pacífico e tranquilizador. Ela tocou meu coração quando ele precisava, de uma forma muito bonita e espontânea. Esse momento ficou comigo. Em momentos de grande dificuldade, lembro-me dela simplesmente dizendo: Está tudo bem. Ela me mostrou que tudo está bem e que tudo faz parte do nosso caminho. Aqui a gente já entra, numa capacidade para além do comum da Dipamá. Essa capacidade assim de comunicação entre mentes. Essa capacidade de mudar a energia do lugar que ela tá. Então a pessoa entra no quarto dela, tá lá uma energia que faz a pessoa ir às lágrimas. Isso é muito doido. Isso é o poder da meditação, o poder de uma mestra realizada. E aí ela simplesmente fala: tá tudo bem, relaxa. E isso reverbera na vida da Patrícia durante muitos anos. Quando ela está perturbada, ela lembra: não, tá tudo bem. Então olha que coisa linda. Imagina você ter essa capacidade, de beneficiar os seres, de ajudar as pessoas simplesmente com a sua presença, que muda a energia do lugar, e você falar tá tudo bem, a pessoa lembra daquilo por anos, pela vida inteira. Então eu acho que esse deve ser o nosso objetivo, sabe? A gente alcançar níveis de meditação e de compaixão, de amor, que transcendem o comum, a ponto das pessoas entrarem em contato com a gente e já serem beneficiadas simplesmente por estarem na nossa presença. Então, se a Dipamá alcançou, a gente consegue. Se os Budas alcançaram, nós todos somos Budas também, nós conseguimos. Tem um outro relato de um outro aluno que ele fala que recebe uma bênção da Dipamá lá no apartamentinho dela e depois pega um trânsito horroroso. O trânsito indiano deve ser o pior do mundo. O cara socando na buzina. E depois no aeroporto, fila gigante. E depois ele vai para outro aeroporto e imigração. O cara fica horas assim nas coisas mais chatas que existem. E ele diz que ele não tira o sorriso do rosto. Ele recebeu uma bênção tão power que ele fica com um sorrisinho no rosto assim e não perde o sorriso de tão poderosa a bênção da Dipamá, mesmo diante de um cenário de caos, as ruas da Índia e tudo mais. E tem muitos relatos também de alunos dela falando, entrando em contato com ela depois dela morrer e sentindo essa energia poderosa, acolhedora. É muito maravilhoso, assim. Eu sinto, assim, quando eu chamo essa compaixão, esse acolhimento, esse tá tudo bem, sabe? Aí um outro relato que eu escolhi é do Daniel Butemi. Eu dei uma roubada aqui, acho que eu escolhi mais relatos, mas é que eu não consegui eliminar alguns. Então, o do Daniel Butemi é sobre uma capacidade psíquica ou telepática da Dipamá. Ele diz que quando ele estava com alguma dificuldade na prática, ia lá fazer uma pergunta para ela, antes mesmo do tradutor começar a falar a pergunta dele para ela, ou a resposta dela para ele sentia um clique e um formigamento na parte de trás do cérebro. Então tinha esse clique e o problema desaparecia, junto com qualquer dificuldade emocional que ele pudesse ter em relação ao problema. Aí ele considera que isso é uma capacidade psíquica, telepática da Dipamá de trabalhar diretamente com a mente dos alunos. Então ela mostrava para ele que a solução dos problemas não está em uma técnica específica, alguma palavra que ela diga, mas sim no estado natural da mente. Você encontra essa dimensão ampla da mente, ilimitada, essa dimensão de paz infinita, e aí se você encontra essa dimensão e assim derrete a sua mente nessa dimensão, sabe? Você mescla a sua mente, você se dilui na própria liberdade natural da mente, aí todos os problemas acabam.
Eu lembro também dela falando que ela tentava nunca se envolver realmente com o problema das pessoas, se envolver com os dramas passageiros, com as historinhas, porque não havia problema real se não existia pessoa real. Então, não tendo uma pessoinha com uma narrativa ali sofredora, que não há de fato, é que a sabedoria dela conseguia ver isso, ela tentava passar isso para as pessoas com a presença inquebrantável dela. Eu não sei se quebrantável existe, mas assim, essa presença poderosa que os alunos conseguiam sentir e que ajudava eles a ver além das aparências, ver além desses probleminhas, né? É muito bem lembrado esse ponto. Tem um relato de que ela dava risada às vezes, né? A pessoa vinha com os problemas e ela começa a rir. Ela falava, isso só é um problema porque você considera que isso é o seu problema, que tem um eu aí realmente, que tem um problema. Mas a descoberta do Buda é que não tem um eu, na verdade. Tem uma liberdade natural dentro da mente e a gente é essa liberdade natural. A gente não é a identidade construída a partir dessa liberdade natural. Então ela ensinava isso, né? E às vezes dando risada, assim, dos problemas dos alunos. Maravilhosa, né? E aí a última que eu separei, da Sharon Crider, que a Daphne já pegou uma dela também, é quando ela estava se despedindo da Dipamá. A Dipamá foi ensinar nos Estados Unidos. Os alunos ocidentais levaram ela, né, para a América do Norte. Ela deu ensinamentos lá. E aí quando eles foram se despedir dela, ela foi voltar para a Índia, a Sharon estava super mal, super triste, de luto. A mestra indo embora. E aí, no aeroporto, a Dipamá olha para Sharon, olha nos olhos dela e fala, não se preocupe, estarei sempre com você. Ela colocou as mãos sobre o meu coração e naquele instante, a dor, o sofrimento, tudo se desintegrou e fui preenchida por luz. Guardei essa experiência para mim por muitos e muitos anos e nunca a compartilhei com ninguém, porque era tão profunda e difícil de expressar. Por muito tempo fui cética quanto ao seu estarei sempre com você, mas a presença dela permaneceu comigo e se fortaleceu. Comecei a praticar mindfulness há 2 décadas e a orientação de Dipamá nunca oscilou. Outras pessoas também podem sentir esses momentos. Aí ela conta que numa cerimônia lá com uma indígena norte-americana, ela passa meio mal e aí ela invoca Dipamá e fica super bem, né? Volta a ficar bem durante a cerimônia. E aí essa indígena olha para ela e fala, você tá cheia de luz. Então outras pessoas veem também esse poder da Dipamá se manifestando anos depois da morte da mestra. Aí ela fala assim, a Sharon, intuitivamente sei que a Dipamá não voltou à forma corporal. Ela está desfrutando de onde está ensinando agora. Às vezes tem uma imagem forte e vívida de onde ela está. Há muita luz. Sua presença é sentida como uma inundação de luz. Ela ainda nos guia neste plano terreno, pelo tempo que precisarmos dela. Ela é uma de nossas guardiãs. Ela cuida de nós. Nossa, muito lindo, emocionante, né? Sim, impressionante, emocionante e poderoso. Então você que está ouvindo agora, parabéns, porque você acabou de se conectar com a Dipamá também. Você também pode invocar ela nos momentos de dificuldade ou quando você for praticar. Pô, eu quero ter uma concentração afiada hoje. Quero focar mesmo na minha prática. Chama a Dipamá e ela aparece. E não é o relato de 1, 2 ou 3 alunos, né? Muita gente diz isso. E até pessoas que nunca conheceram ela. Tipo a própria autora do livro, né? Que nunca conheceu a Dipamá em vida. E eu mesma posso relatar que eu já senti essa presença iluminada, esse amor, essa compaixão. Então é muito, muito bonito e muito poderoso. Eu separei aqui um último trecho para ler, que não é um relato de nenhum aluno, mas é um trecho escrito pela própria autora do livro, falando um pouco sobre a Dipamá e uma particularidade muito única, bonita e que me tocou muito na história da Dipamá. A autora diz assim: o Buda deixou sua esposa e filho para que pudesse ir em busca da iluminação. Mas a Dipamá, por necessidade, encontrou o caminho de libertação dentro do contexto da maternidade
e da vida doméstica. A mensagem dela para as mulheres e para os homens, em todos os lugares, é que você não precisa abandonar a sua família para atingir estados elevados de conhecimento espiritual. Você pode ser uma esposa, uma mãe, um pai e ainda assim buscar o Dharma. Ainda que inicialmente ela tenha pensado que teria que abrir mão de sua filha para ir para um monastério e praticar em solitude, a Dipamá veio entender que ela poderia fazer com que a sua família fosse parte da jornada. A abordagem de Dipamá era de uma inclusão radical. Tudo ia pia da cozinha, uma expressão assim em inglês, né, do livro, assim, tudo dentro, tudo está contido no caminho. Eu acho isso muito bonito porque sempre me incomodou esse aspecto assim do Buda abandonar a família, sabe? E, e como isso inconscientemente passa a mensagem para todas as pessoas de que as mulheres elas pertencem a esse ambiente doméstico e que elas não podem fazer essa jornada. Então, a Dipamá conseguir fazer isso, e não só isso, não é que ela usou o entorno dela para que ela atingisse a iluminação. Não, ela levou todo mundo junto com ela. Ela pegou tudo que ela tinha e abraçou e saiu voando, assim. É muito, muito incrível, muito inspirador mesmo. Bom, eu vou ter que defender um pouco o Buda aqui, porque o Buda, depois que ele vai para a floresta, ele realmente abandona, é complicado, né? Aquele clássico abandono paterno, né? Um clássico do patriarcado. Mas ele tinha o mais nobre dos objetivos. Ele vai para a floresta meditar durante anos para alcançar a transcendência da morte, a liberação de todo o sofrimento em benefício de todos os seres. E aí depois, quando ele alcança a iluminação e começa a ensinar, a mulher dele, o filho, viram alunos dele e também alcançam realizações espirituais. Mas com certeza esse exemplo da Dipamá é muito especial, porque ela realmente leva todo mundo junto com ela. Ela literalmente leva a galera para o centro de meditação. Então, o centro de meditação, um mosteiro, é um ambiente dominado por homens. Tá lá os monges. Mas aí, na época da Dipamá, você ia lá no mosteiro que ela frequentava, na Birmânia, e tava lá a Dipamá, a irmã dela, e a criançada, os sobrinhos, a filha da Dipamá. Era uma cena totalmente incomum. Senhoras de meia idade e crianças dentro do mosteiro. Mas o poder espiritual da Dipamá era tamanho que simplesmente ela atropelou os costumes, as regras vigentes. Ela atropelou. Porque os próprios monges e os mestres do centro reconheceram que ela era uma mestra também. Então ela abriu essa porteira, levou todo mundo para dentro do mosteiro e depois levou a meditação para as donas de casa indiana. Tem uma dona de casa, também não tinha tempo para meditar, e ela ensina, ó, você vai prestar atenção na sensação no seu seio quando você está amamentando. E ela estava amamentando muitas horas por dia. Então ela começou a meditar muitas horas por dia, focando na sensação no seio. E ela alcançou também realizações espirituais avançadas com essa instrução da Dipamá. Ou seja, ela simplesmente democratizou a iluminação. É uma democrata, quase uma comunista da iluminação. Ela dividiu com todo mundo. Então, realmente, isso é muito incrível, muito maravilhoso, muito inspirador. E é muito real, né? Importante essa história do Buda ter trazido depois as pessoas que estavam próximas a ele, a esposa, o filho, para o caminho da libertação também. Mas isso não é muito falado, né? É muito interessante, assim, porque tem muita gente que acredita, muita gente, assim, muitos monges, né, que acreditam que para você alcançar a iluminação, você precisa ser um homem ou então ser uma mulher, morrer e renascer num corpo masculino. E só então você vai estar apta a atingir a iluminação. Inclusive tem uma cena no livro, né, que a Dipamá escuta essas palavras, abre os olhos assim, ela estava meditando, parecia até que ela estava dormindo, mas ela arregala os olhos e fala assim: eu posso fazer qualquer coisa que um homem pode fazer. Não há nada que um homem faça que eu não possa fazer também. E todo mundo ali sabia que isso era verdade, né? Teve também uma outra passagem em que um monge
ordenado, homem, pediu para Dipamá ensiná-lo suas técnicas, ensiná-lo meditação, ensiná-lo Dharma. E colegas dele riram dele ou criticaram, né? Por que ele estava pedindo ajuda para Dipamá, para uma mulher, uma dona de casa? E ele respondeu simplesmente que ela conhecia o caminho e ele não. E ele estava e ele estava pedindo para que ela mostrasse o caminho para ele. Então é muito, muito importante a gente ter esses exemplos de mulheres que conseguiram e que incluem outras mulheres nessa jornada também. A Dipamá, ela fez isso de uma maneira absurda, assim, radical e grandiosa, né? Brilhante. Então, acho que encerramos por aqui. E cabe agora fazer o nosso jabá aqui. A gente tem uma comunidade de estudo e prática budista, a Ekadanta. E dentro da comunidade a gente tem cursos, estudos de livros, meditação, yoga, etc. E um dos cursos é sobre budismo e feminismo, que a Daphne está dando. Então, se você quiser estudar essas conexões entre os ensinamentos budistas, que são extremamente libertadores, e os ensinamentos feministas, que também são muito libertadores, tanto para homens quanto para mulheres, especialmente para as mulheres, é claro, conheça a Ekadanta. Entre em ekadanta.com.br, Ekadanta com K, tá lá todos os detalhes, e vem estudar e praticar com a gente. Você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo. No videogamecosmico.com.br tá um texto em que a gente coloca esses relatos que a gente leu aqui hoje e outros que a gente não leu aqui hoje. Então, se você quiser saber mais sobre a Dipamá, sobre o que os alunos dela acham dela, vai lá no nosso site e até o próximo episódio.